Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Professor Pedro, sobre o que o senhor falará hoje para a globalização e cidadania? Sobre uma tensão da nossa época, caro Chico, ouvintes, que é um dilema e que ao mesmo tempo se reflete em exemplos muito concretos. Qual é a questão? Quanto mais o mundo vai se integrando, e isto significa, inclusive, que a cidadania vai se espalhando na medida em que os direitos fundamentais dos indivíduos vão se igualando, as fronteiras entre os países insistem em permanecer e até em endurecer, o que é um contrassenso, porque quanto mais o mundo se integra pelos meios de comunicação, pelos meios de transporte, o natural seria que as pessoas pudessem circular com mais liberdade, e isto não ocorre. Quero tratar de dois assuntos que estão nos jornais e no noticiário desses dias, que versam exatamente sobre esse dilema. O primeiro deles é o Brexit. Brexit, como todos sabem, é aquele processo de saída da Inglaterra, ou do Reino Unido, como se chama toda a ilha da Grã-Bretanha e mais a Irlanda do Norte, da União Europeia. Depois de décadas na União Europeia, os britânicos, em uma consulta popular, ou seja, nas urnas, decidiram se retirar da União Europeia. E isto significa fechar as fronteiras para a União Europeia. Significa que a livre circulação de pessoas, de bens, de produtos, de carros, entre os países da União Europeia, que é um grande avanço, porque representou justamente a abolição das fronteiras, não vai mais alcançar a Grã-Bretanha. Um outro fato que está ocorrendo nos nossos dias e que está sendo também objeto de cobertura pelo noticiário é aquela marcha de imigrantes saídos da América Central, de Honduras, El Salvador, Guatemala, que caminhando cruzou o México e está agora na fronteira do México com os Estados Unidos, querendo entrar nos Estados Unidos. É toda uma população, esta marcha tem cerca de 10 mil pessoas, já teve mais, já teve menos, não é? Mas, na verdade, ela reflete um grande movimento de pessoas da América Central que vêm de países que foram muito afetados pelo tráfico de drogas, que vêm da América do Sul, onde a droga é produzida, para o grande mercado de consumo, que são os Estados Unidos. E, no meio do caminho, os grupos criminosos passaram a ter um controle territorial nesses países muito forte, o que gera toda uma crise social. E muitas pessoas, então, querem imigrar para os Estados Unidos, que, na verdade, por abrigar o grande mercado consumidor da droga, é o grande responsável por esse estado de coisas, não é? E, de novo, as fronteiras se fecham, o governo Trump está criando toda a dificuldade para esses migrantes, o noticiário tem registrado cenas muito duras, até de violência na fronteira, mostrando realmente a dificuldade desse tempo que vivemos, não é? Ou seja, é um paradoxo, é uma contradição que, no momento em que, por força do desenvolvimento científico e tecnológico, a humanidade se integra, não só do ponto de vista da circulação da economia, mas do ponto de vista do compartilhamento de direitos, mas, ao mesmo tempo, as barreiras da fronteira continuam a permanecer e até mesmo endurecer, gerando uma situação de tensão muito grande em muitas partes do mundo. No Brasil, isto não é um problema, embora algumas lideranças políticas queiram artificialmente fazer disto um problema, porque o país é muito grande, tem uma população muito grande e o fluxo migratório, mesmo com a crise da Venezuela, por exemplo, é muito pequeno comparativamente à população. Mas há regiões onde isso é mais relevante, nós temos visto na Europa, por exemplo, e esta situação contraditória, paradoxal de imigração de um lado e separação de outro tende a prosseguir e ser um dos grandes temas do nosso tempo. Obrigado, professor. Eu sou Francisco Costa para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.